Meu nome é Rafaela, sou plantonista de Filosofia e Sociologia e a dúvida que eu vou tirar hoje é a questão 60 do simulado Enem. A questão 60, ela começa com um texto de Marx que diz o seguinte: Marx, ao afirmar que a jornada de trabalho era dividida em duas partes, deixa clara a sua posição de que o trabalhador produz mercadorias em um tempo além do que deveria corresponder à sua remuneração. Então ele está falando a relação do trabalhador com o tempo de trabalho. Assim sendo, a extensa jornada de trabalho imposta aos trabalhadores seria tão somente justificável devido à necessidade de produzir lucros para capitalistas. Então, aqui a ideia de produção de lucro, para produzir o equivalente ao valor recebido na forma de salário, bastaria trabalhar o período referente ao tempo de trabalho socialmente necessário. E aí vem a pergunta, considerando os estudos de Marx sobre o capitalismo. O método utilizado pelo capital é a mais-valia relativa. É importante lembrar aqui que a mais-valia relativa ela está relacionada ao uso de máquinas na produção, né? Então, o que você pensa quando você pensa em mais-valia relativa? Na intensificação do ritmo de trabalho. A pessoa vai trabalhar a mesma quantidade de horas, mas ela vai intensificar a maneira como ela está trabalhando. Não é o caso aqui. A gente viu aqui em cima que ele está falando de extensa jornada de trabalho. Então, você está aumentando a quantidade de horas trabalhadas. O aumento da quantidade de horas trabalhadas é a mais-valia absoluta que o Marx diz. Então, não é a letra A. B. As jornadas de trabalho intermináveis foram eliminadas. A gente sabe aqui que ele está falando de jornadas que são muito grandes, então não foi eliminado isso. C. A acumulação do capital concentra-se na forma de lucro. O que ele está falando aqui no texto, né, que o trecho de Marx que é trazido na questão, é essa relação do trabalhador com o tempo do trabalho, com o lucro. Então, ele não está focando só nisso da acumulação do capital, concentra-se no lucro. A alternativa D de dado, os salários são definidos em processo de livre negociação. A gente sabe que não é o caso. E para finalizar, então, a letra E, os novos setores têm novas formas de exploração da mais-valia absoluta. É disso que o texto está falando. Ele está falando justamente que existe uma exploração de mais-valia absoluta. Você aumenta a jornada de trabalho, você deixa uma jornada mais extensa para conseguir aumentar a produção e aumentar, e, consequentemente, o lucro.